relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Agora, quando ela diz que ele se esvaziou ou derramou, agora, nós pensamos assim, que ele vomitou. A palavra em inglês, esvaziou ou derramou dele, algo saiu dele, que era diferente. Então, quando se derrama, ele está dizendo, quando na palavra em inglês se usa assim, vomitou, a palavra em inglês esvaziou ou derramou, algo saiu dele que era diferente. Porém, a palavra kenos, agora aqui que eu quero que vocês entendam, kenos, no grego, não quer dizer que ele vomitou. Vocês estão compreendendo? Estão compreendendo mesmo? Ele está falando, ele está mostrando para nós aqui um pouquinho, vamos dizer assim, para nós entendermos um pouquinho mais profundo da palavra, dessa palavra, kenos no grego. Ele está citando aqui Joel, capítulo 2, que foi o cumprimento de Joel, capítulo 2, lá em Atos, E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E derramarei. Essa palavra, derramar, ele está dizendo que não é pegar o copo de água, porque aqui tem o copo, presta atenção, o copo, e aqui dentro tem o quê? Água. Então, se eu for derramar essa água, eu posso derramar toda a água lá, e o copo, como é que eu vou derramar o copo dentro do copo? Tem como ou não? Então, no inglês, derramar é isso, você entende? É derramar a água que está aqui no outro recipiente. Certo? Tem lá tem uma jarra lá embaixo de plástico, grande. Sim ou não, que nem diz? Então, ele está explicando aqui, que a palavra, e derramarei, e derramarei do meu espírito, se você olhar um pouquinho mais acima, Rebeca, que eu não estou com a mensagem aqui, vá um pouquinho mais acima para mim.
Ele está citando no 74 lá, está dizendo, e Deus no homem tem se esvaziado, Joel 2:28. Posso continuar? Tá. Nós encontramos que ele disse, eu derramarei nos últimos dias meu espírito. O que você entende de derramar, irmão? Ninguém fala nada. O que você entende de derramar no português normal nosso? Hã? Não, no natural, assim. Derramou leite, derramou água, derramou feijão. Vai, irmãos, medita, derramou. Derramou. O que é? Adriano, fala alguma coisa, Adriano. Deixou cair, vai falando, gente. Vamos lá. Derramou, derramou, derramou. Derramou. Ó, tá vendo? O que eu fiz aqui? A água, derramei a água no vaso, não é isso? Vocês entenderam, igreja? Eu vou ficar aqui até vocês entenderem. Ó, aí daqui eu derramo água no copo. Aí ele está dizendo que eu derramarei nos últimos dias meu espírito. Agora, se você observar a palavra lá, uma palavra grega, talvez eu esteja com isso errado, mas o que eu puder encontrar, você tem que observar, ele disse. A palavra lá é kenos. Que palavra que é kenos lá? Hã? Kenos é uma palavra grega que significa o quê? Derramar. Kenos. No inglês derramar significa, né? Isso, né? Ele está dizendo. Vou derramar, né? Água. Ou vou derramar, né? Aqui no piso aqui, né? Mas a palavra kenos não significa isso. Ele está dizendo aqui, ó. Agora, kenos. Olha lá. Agora, quando ele diz que ele se esvaziou ou derramou, nós pensamos assim, que ele vomitou. A palavra em inglês esvaziou ou derramou dele. Vomitar é que algo que estava dentro do seu estômago fez o quê? Saiu para fora. É isso que ele está usando, essa palavra, né? Saiu. Porém, a palavra kenos, no grego, não quer dizer que ele vomitou ou derramou. Seu braço saiu, seu olho saiu, outra pessoa. Isto é, ele fez o quê? Sabe o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Tem diferença ou não? Hã? Amém? Então, ele derramou ou ele? Olha aqui, olha o que significa isso. Hein? Ele derramou-se. Ele mudou a si mesmo. Ele derramou-se em. Então, aonde Deus está hoje? Ele disse que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele vai fazer assim? O que ele vai fazer? Ele disse, e derramarei o meu espírito, e eu vou entrar na carne. Eu vou entrar na carne. Onde que ele está então hoje? Deus em seu povo, o último sinal. Você entendeu a palavra kenos? É isso que o profeta está explicando, irmão Alessandro. Entendeu? Eu não vi nenhum amém seu ali, irmão Alessandro. Amém. Amém. Agora que você está falando amém, né? Ó, vocês entenderam? Então, derramar é o quê? Está vendo? Kenos. Tá. Vocês compreenderam, igreja? Amém. Ele está explicando. Tá. Agora, presciência é a mesma coisa. Vocês entenderam? Tá, deixa eu explicar melhor. Presciência é uma palavra, não é que é a mesma coisa. Presciência é uma palavra que no grego nós devemos entender mais profundamente. Agora vocês entenderam o que eu expressei? Vocês estão entendendo mais profundamente. O que significa presciência? Conhecimento.
né? Presciência é um pré-conhecimento. Pré-conhecimento. Se você vai no dicionário, eles colocam várias coisas, como eu disse. Eles colocam que significa ciência, de saber, o conhecer, né? O futuro, né? Pré-ciência. É o pré-conhecimento. Pré-conhecimento. Vem do latim, né? E depois também, se você for olhar no hebraico, né, alguma coisa, e aí você vai, eu quero que vocês observem, nesta noite, se dirigindo a Elohim, né, se dirigindo a Elohim, se dirigindo a Deus, né, ao Senhor, o profeta mostra, então, na mensagem de adoção, dizendo assim, agora tenha em mente isso. Vamos aprofundar um pouquinho nesta palavra presciência, esse pré-conhecimento. Então o profeta diz na mensagem de adoção, né, posição no corpo de Cristo, parágrafo 54. Parágrafo 54. Quero ver se eu tenho aqui o parágrafo 54. Se quiserem colocar ali, posição no corpo, parágrafo 54. Ele diz lá, vamos no 53. Ele diz assim, ó, portanto, agora Deus estabeleceu, ele já está manifestando a si mesmo, ele é Deus, ele já se manifestou como um Salvador. O homem estava perdido e ele o salvou, e ele já manifestou a si mesmo como um curador. Não faz nenhuma diferença o que o povo diz que ele é. Ele é, de qualquer forma, exatamente o mesmo. Ele é um curador, ele é um salvador, ele é Deus, ele é eterno e ele tem um propósito. Amém, né? Vamos dizer amém para a palavra, né? E o seu propósito era, no princípio, fazer criaturas que o amariam e o adorariam. E ele fez criaturas. E ele fez criaturas. E as criaturas fizeram o quê? Caíram. Então Deus, através de seu infinito, quando fala assim, nós já sabemos o que é, né? Ele é infinito, olhou para baixo pela corrente do tempo e viu cada homem que seria salvo. Cada homem. Ele sabia disso pela presciência. Portanto, se ele, através da presciência, soube quem seria salvo e quem não seria salvo, ele pôde predestinar. A palavra não é tão má depois de tudo, não é? Você entendeu que ele disse a palavra não é tão má depois de tudo, não é? Ele podia predestinar, porque ele conhecia quem seria e quem não seria. Portanto, em ordem para apanhar aqueles que seria, ele teve que fazer uma propiciação pelos seus pecados. Se pudéssemos, queremos chegar a isto somente um pouco verso abaixo. Ele nos predestinou para a vida eterna, sabendo que aqueles colocariam tudo de um lado, e não importaria quão indiferente isso pareceria para os filhos do mundo, isso não significaria coisa alguma para eles, porque eles eram filhos de Deus e ele os chamou. Então veja que ele está citando, para entendermos a presciência. Tem um ponto aqui que eu estava meditando, que nós temos que nos apegar nisto. Você deve segurar nisso com toda a firmeza. Para entendermos isto, nós temos que ir para um Deus
que é infinito, que sabe todas as coisas. Amém? Senão ele não é Deus. O profeta sempre colocou isso em primeiro lugar. Na mensagem Adoção ainda, ministério predestinado de sua vontade, ministério predestinado de sua vontade, eu estou na manifestação, né? Parágrafo, eu estou na posição, né? Ministério de sua vontade, ministério predestinado de sua vontade, parágrafo 89, ele já fala aqui como nos foi dada a nossa herança. Então ele fala, eu quero que vocês vejam o que ele está dizendo assim, né? Primeiro ele mostra aqui, falando para nós assim, ó, Deus, através do seu infinito, olhou para baixo pela corrente do tempo e viu cada homem que seria salvo. Cada homem, pela sua o quê? Pela presciência. Portanto, se ele, através da presciência, soube, então, como que ele soube? Através da presciência. Então, ele viu através da presciência. Aqui, no sermão Mistério predestinado de sua vontade, mistério predestinado de sua vontade, no parágrafo 89, ele disse, como nos foi dada a herança? Então ele está falando, como é que foi dado para nós a herança? Ele disse, nossa herança. Através do quê? Ele diz, predestinação. Predestinação é presciência. Presciência. Como Deus sabia que ele podia confiar em você para ser um pregador? Como ele sabia? Ele está perguntando, né, para mim, né? Aí faça a pergunta, né, para você, né? Como ele sabia que podia confiar em você para ser um pregador? Sua presciência. Então ele está falando, né, aqui de repartir uma herança, né? E essa herança foi repartida através de presciência. Então ele diz, como que ele podia confiar em você para ser um pregador? Sua presciência. Não é para quem quer ou para quem corre, ou é para quem Deus tem mostrado misericórdia. Isso é correto. Predestinação. Ele sabia o que estava em você. Ele sabia o que estava em você antes mesmo de você vir à terra. Ele sabia o que estava em você antes que houvesse uma terra para você vir sobre ela. Isto é ele. Então aqui está a chave, irmãos, para entendermos. Este é o Deus o quê? Infinito. Este é o Elohim infinito. O infinito. Nós somos finitos. Então, quando você chega na presciência, se você chegar com a mente finita, você não consegue entrar nela. Para entrar nela, temos que entrar com a mente de Deus. Então, ele diz, nós somos o quê, irmãos? Finitos. Você sabe o que significa finitos? Todos sabem o que significa finitos? O que é finitos? Né? É limitado. Então, às vezes você chega ali, sabe, irmãos, com a mente humana, mas não entendo. Por isso que eu falei no começo, isso aqui necessita de revelação. Pedro era finito. Mas a revelação que veio, ele disse, não foi nem carne e nem sangue, foi meu Pai que revelou. Amém. Gostoso ver amém, né? Foi meu Pai que revelou. Então você não tente entender Deus pela mente finita. Por isso que está escrito em Hebreus, por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por fé.
Então, a fé, o profeta disse, é uma escada, né? Você vai subindo, né? E aquilo vai se revelando a você. Vocês entenderam, então? Então, este é o Deus infinito. O infinito. Nós somos o quê, irmãos? Finitos. Podemos somente pensar no finito. Tem sido tanto para mim, desde que aquilo aconteceu comigo, eu não sei. Quando eu penso naquilo, quando eu estava lá de pé, para aqueles poucos momentos de alegria, pensei, não há amanhã. Ele está contando um testemunho que quando ele esteve além da cortina do tempo. Eu já conecto aqui rapidinho, né? Porque ele está dizendo, lá, quando eu estava lá, e pensei, não há o quê? Não há amanhã. Não há ontem. Já imaginou você num lugar que não há amanhã e não há ontem? O que é isso? Opa, amém. Eternidade. Não há amanhã e não há ontem. Ele disse, não havia nenhuma enfermidade. Não havia nenhuma tristeza. Lá não há pouca felicidade. Lá não existe muita felicidade. É tudo felicidade. Amém. Que coisa. Quando eu estava lá de pé, o que é isto? Aí eu não vou enxergar lá, porque meu óculos não vai dar para enxergar lá, não. O que é isto? O que é isto? Aquela voz disse o quê? Este é um amor perfeito. Amém? Este é um amor perfeito. E tudo que você sempre amou e tudo que sempre te amou está aqui com você agora. Então, eu disse, aqui é finito. Você viu? Aqui tem amanhã, ontem, tem altura, tem profundidade, tem largura. Aí você começa a imaginar e a pensar, não. Disse, então, ele está dizendo aqui, como que ele repartiu a nossa herança? Por presciência. Amém? Vocês entenderam aqui? Presciência. Agora, deixa eu ver aqui mais uma mensagem que eu quero colocar aqui. Parágrafo da mensagem eu li mistério predestinado, né? Mistério predestinado. E agora nós vamos para isso. Agora nós vamos para a manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que estão anotando, irmãos, seria bom, né? Você anotar, ler em casa. Nós estamos falando de qual palavra aqui nesta noite, irmãos? Presciência. Nós lemos qual escritura? 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Aos eleitos segundo o que? A presciência de Deus Pai. Então, nós somos eleitos segundo a presciência. Amém. Nós somos eleitos segundo a presciência. Então, o que é presciência, né? Nós vimos que presciência é um pré-conhecimento de Deus, mas ele é o quê? Infinito. Ele é infinito. Ele pode ver o fim, né? De todo, ele pode ver o fim, né? Desde o começo, né? Vocês podem entender? Então, ele pode ver o fim desde o começo. Na mensagem de manifestação dos filhos, parágrafo 39, agora eu desejo parar naquela palavra predestinados. Agora, predestinados não é dizer eu escolherei o irmão Neville e eu não vou escolher o irmão Birley, acho que é, né? Byler, né? Olha o que ele vai dizer.
Agora, predestinado não é dizer eu escolherei aquele e não vou escolher esse aqui. Aquilo não é isso. É o quê? É a presciência de Deus que sabia qual seria correto e qual não estaria correto. Então, através da presciência, Deus sabendo o que ele faria, ele predestinou. Agora, tenha em mente, sempre tenha em mente, procure, né, de uma maneira simples, eu digo, ir naquela palavra assim, Deus é o quê? Deus é o quê, irmãos? Vai, Deus é infinito. Infinito. Amém. Nós somos o quê? Finito. Nós somos finito. Então, quando você chega no finito, né, tem um limite ali, né, aí você não entende. Agora, quando você começa a receber, né, através de Deus, a revelação de Deus, aí você vai para um Deus infinito. Amém. Deus sabendo. Mas como que Deus sabe, né? Ele é o quê? Infinito. Ele pode ver o fim desde o princípio. Deus sabendo o que ele faria, ele predestinou através da presciência para fazer todas as coisas operarem juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Que ele possa, na era que há de vir, chamar todas as coisas juntas em uma, que é Cristo Jesus. Provando a sua palavra, pregada em 16/8/1964, o profeta cita ali 1 Tessalonicense. Então, os pontos que eu estou colocando aqui, da presciência, né? Primeiro, nós colocamos aqui que ele sabendo o que aconteceria, como Deus, então ele fez uma preparação. Colocou, né, o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Para, irmãos, fazer nós entender, né, e a revelação vir, eu penso assim, né, a revelação vir, né, aquilo que nós aprendemos aqui, eu aprendi, nós aprendemos, o profeta dizer que primeiro começa a fé intelectual, não é isso? Quantos aprenderam isso? A fé intelectual, né? Nós nascemos com essa fé intelectual. Mas o córrego da graça, né, despejando nessa fé, faz com que ela se torne uma fé sobrenatural. Esse foi o sonho da irmã, não foi, irmãos? Lembra? Então, esta fé sobrenatural, esta é a fé da base da pirâmide. Quantos lembram disso? Quantos lembram? Essa é a fé da base da pirâmide. Quantas vezes você já ouviu falar de fé, virtude, temperança e conhecimento? Já ouviu, né? Mas aquela fé não é uma fé intelectual. Aquela fé, porque, veja bem, irmãos, aquela base tem que segurar as outras que vão vir, não é? Então tem que ser uma base para não afundar. Então, da fé vem o quê? Fé vem virtude. E virtude significa poder. Poder. Aí, depois de fé e virtude vem o quê? Ciência, o conhecimento. Depois do conhecimento, você vê, vai subindo, vai calcando ali até estreitar, né? Lá em cima, lá, a pirâmide. Então, da mesma forma, irmãos, nesta mensagem que eu citei aqui, qual foi? Provando sua palavra, já está lá? Provando sua palavra. Parágrafo 75, acho que a irmã deve ter as mensagens que eu estou usando. Não tem, irmã? Tem aí, não tem?
Tem aí que eu deixei com tudo vocês aí bem certinho, então eu estou seguindo essa linha aí, né? Provando a sua palavra. Olha o que ele disse aqui, irmãos. Parágrafo 75. Ele disse assim, ó. Encontramos lá em, creio que é 1 Tessalonicense, que ele disse: Ele nos predestinou para filhos de adoção. E eu gosto eu gosto disso aí, sabe, irmãos? Sinceramente, eu gosto por quê? Porque a adoção não é para todo mundo. Não. Adoção é só para filhos de adoção. Essa adoção é para filhos que chegam a esse lugar. Amém? Porque nós vimos, é para filhos obedientes, é para filhos tementes, é para filhos que ouvem o pai, que ouvem o tutor. Vocês lembram disso? É para filhos que aprendem. Então, quando ele disse que nós somos predestinados para isso, eu me alegro em saber que eu sou predestinado para receber a adoção. Amém. Porque tem uns que não são predestinados para isso. Eles não vão passar de servo. Agora, isso aqui também para nós, irmãos. Lembra que nós falamos aqui uns cultos passados, né? Olha a hora como é que vai. Que o profeta disse que nós precisamos de alimento sólido. Quantos lembram disso? Nós precisamos de alimentos sólidos. Sólido, né? Amadurecer, crescer a estatura, né? Então, nós somos predestinados para filhos do quê? De adoção por quem? Por Jesus Cristo. Deus, não dizendo, eu te escolho e não te escolho. Vocês estão, eu te escolho. Então, não é assim, eu te escolho e não te escolho. Mas a sua o quê? Mas a sua presciência sabia o que você faria. Amém. Que coisa, né, irmão? A sua presciência sabia o que você faria. Por isso, por presciência, ele pôde colocar em ordem. E ele fez tudo operar para o bem dele e para o seu bem. Encaixaria bem aí, por isso que eu quero que vocês observem, nos cultos de terça agora, nós vamos colocar alguns tópicos. Encaixaria perfeitamente aquele estudo sobre o livro da vida do Cordeiro aí. Não encaixaria bem? Para entender? Porque tem os talos, tem a folha, não tem, irmãos? Tem o pendão, não tem? Mas tem o grão, né? O grão. O grão é o nome no livro da vida do Cordeiro. Tivemos esse estudo, irmãos. O grão. Tá aí a folha. Se a folha, se o talo, né, serviu bem o seu papel, o seu nome vai... Quem que pode? O seu nome vai permanecer, não é verdade? Você serviu bem. Senão o seu nome será riscado. Mas o seu nunca pode ser riscado porque você é o grão. Amém? É o grão. Então nós vamos entender que tem aqueles que têm o nome no livro da vida, o nome no livro da vida do Cordeiro, e tem aqueles que nem estão no livro, que é a flor, como ela fala, da estátua, né, do jardim da estátua. Quantos lembram disso? Diz, tem a estátua, não tem? Ele fala isso, né? Porém, tem o jardim, né? Mas o importante, né, a atenção qualquer é a estátua. E aquilo ali é só para enfeitar o jardim. Lembra disso que ele fala, né? Só para enfeitar o jardim. Disse, mas é a estátua que é importante, essa estátua, é esse corpo, chamado a noiva do Senhor Jesus Cristo. Mas tem algumas flores aí, né, que enfeitam, né, essa estátua. Vocês lembram disso que ele cita? Agora, dentro disso que nós estamos vendo,
esse tudo opera para o bem dele e para o seu bem. Então, nós vimos aí, né? Vamos lá. Parágrafo 238, 212, né? 212, dessa mesma mensagem provando a sua palavra. A Bíblia disse que a besta sobre a terra, isso é, o anticristo denominacional que vem sobre a terra, formando a besta em Roma, esse poder, né? Esse poder que foi a primeira denominação, e este Concílio Mundial de Igrejas forma uma imagem à besta, né? Então, um é um poder romano e outro é um poder protestantismo. Todos entenderam isso? Um é o poder romano, né? E outra, a imagem da besta, é o poder protestante. As igrejas, né, que formam isso, né? As denominações que formam isso, denominacionalismo, né? Exatamente o que há pouco colocamos ali no livro outro dia, lá nas Eras da Igreja. Note, forma isso, veja, o anticristo. E a Bíblia disse, todos cujos nomes não estavam aonde? Olha o que eu citei agora de pouco aqui, ó. Escrito aonde? No livro da vida do Cordeiro. Quando? No reavivamento, não é? É? Não? No reavivamento, ele está perguntando. Não. Morto antes da fundação do mundo. O seu nome foi colocado ali. Amém. Este anticristo enganará você. Se o seu nome não estiver ali, ele vai enganar. Vocês entenderam o que ele está dizendo? Então, no contexto ali, né, este anticristo enganará você se o seu nome não estiver ali. Mas se o seu nome estiver ali, ele não vai enganar. Porque diz, Mateus 24 diz que o anticristo seria tão parecido com o real nos últimos dias que enganaria o próprio eleito ou predestinado. E a mesma coisa, eleição e predestinação é a mesma coisa. Deus elegeu você e o predestinou antes da fundação do mundo. Enganará todos cujos nomes não estavam predestinados no livro da vida. Então nós vemos que, como que ele predestinou? Por isso que ele está dizendo, é a mesma coisa por causa da presciência. O tempo da colheita, parágrafo 124, ele diz, ele é infinito. Então eu vou trabalhar nessa palavra presciência para depois nós entrarmos aqui. Ele é infinito. Ele é onipresente. Onisciente. Portanto, ele sabe de todas as coisas. Então, a palavra-chave para entendermos a presciência, qual que é, irmãos? Ele é infinito. Ele é o quê? Onipresente. Ele é onisciente. Portanto, ele sabe todas as coisas. Ele não pode estar presente, ele não pode estar presente em todos os lugares. Agora, sendo onisciente, sabendo todas as coisas, então ele pode estar presente em todos os lugares. Você entendeu o que ele disse? Qual é a forma dele estar presente em todos os lugares? Sendo o quê? Sendo onisciente. O que é o onisciente? Onisciente, sabe todas as coisas. Então, se ele saber todas as coisas, é pela sua onisciência que ele é onipresente. Você entendeu, irmãos? Não é? Ele é onipresente pela sua onisciência. Então, a sua onisciência faz ele onipresente. E a sua onipresente faz ele o quê? Onipotente. Onipresente, onisciente, né? Onipotente. Amém? Amém? Então ele disse,
Então, através da sua onisciência, sabendo todas as coisas, então ele pode estar presente em todos os lugares. Porque esta é a maneira que ele nos predestinou, através da presciência. Não porque ele desejou. Agora, isso aqui é importante, isso aqui. Entender. Não porque ele desejou. Sabe assim? Eu desejo, né? Não é isso. Diz, não porque ele desejou que esta pessoa fosse salva e esta outra perdida. Porém, ele sabia quem se perderia e quem seria salvo. Portanto, através da sua presciência, ele pôde o quê? Predestinar. Ele pôde predestinar. E ele faz tudo operar para a sua glória. É isto que os seus atributos estão fazendo, manifestando sua glória. Olha só, um vaso de honra e um de desonra. Mas é Deus quem faz isto. Não é para quem quer ou para quem corre, mas para quem Deus tem mostrado misericórdia. Parágrafo 238 dessa mesma mensagem. Observe atentamente agora. Mateus 24 é surpreendente. Como que eles, quase, nesses últimos dias, Jesus disse, o próprio eleito seria enganado através disto. Observe os espíritos, nos últimos dias. Agora, que a Escritura tem que ser cumprida. Você crê nisto? Agora, aquilo foi nos últimos dias. O próprio eleito, predestinado, eleito a isto, seria enganado, né? Aí dois pontinhos, quer dizer, não é isso que ele vai falar, né? É tão perfeito, é tão escriturístico, e escapará disso. Parece ser tão bonito e claro que você não pode ver uma mancha nisto, de qualquer modo. Somente o eleito escapará disto. Agora, isto é o que Jesus disse. Enganaria o próprio eleito se fosse possível. Então, ele está dizendo que, através da presciência, sendo ele onipresente, através de sua onisciência. Então, nós vamos entender. Ele é onipresente através da sua onisciência. E ele é onisciente através da sua... Vocês não lembram? Ele é onipotente, onipotente, onisciente e onipresente. Você não lembra dessas três palavras atribuídas a Deus? Ele se manifestou para Abraão como Jeová Jireh, como Jeová Rafá, né? Então, ele é onipotente. O que é onipotente? Deus Todo-Poderoso. Ele é onipotente. Sendo onipotente, ele é onisciente. Sendo onisciente, ele é onipresente. Fechou? Compreenderam? Onipotente, onisciente e onipresente. Então, uma coisa leva a outra. Então, ele sendo onipotente, onisciente e onipresente, ele pôde, então, nos predestinar através da presciência. A presciência de Deus. Ele sabia cada piscada que uma pulga ia dar, né? Amém? Lembra que ele fala disso, né? Uma mosca, né? Uma pulga, uma mosca. Isso é o Deus infinito, ele disse. Infinito. E nós somos finito. Mas esse Deus todo-poderoso, infinito, o profeta disse, ele fez tão simples, né, que ele se fez carne e habitou entre nós. Amém? Amém? Agora, eu quero citar mais um parágrafo aqui, na mensagem Os Selos,
Vamos acompanhando aqui, vocês vão acompanhando. Primeiro selo, vou fazer essa base para depois nós entrarmos lá. Primeiro selo, parágrafo 59. Tem aqui uma passagem que eu gostei muito também disso, quando o profeta disse aqui, no parágrafo, primeiro selo, parágrafo 59, quando ele fala na parte B do parágrafo, né, ele dizendo assim, muito bem, ele tinha de permanecer ali, porque ele veio para morrer por aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Estão vendo? Estão vendo? Por sua presciência. Agora, aqui que está, você poder, né, colocar ali. Eu estou lendo aqui, Rebeca, não precisa colocar para mim, mas quero que toda a igreja veja isto. Então, Deus tinha ordenado para a vida eterna por sua o quê? Presciência, vendo o fim desde o começo. Vendo o significado desta palavra mais profundamente, como nós já vimos, pelo seu pré-conhecimento, por sua presciência. Ele os viu, não por sua própria vontade. Sua vontade era que ninguém perecesse, mas por sua presciência ele sabia quem pereceria e quem não. Portanto, enquanto houvesse um nome que não tivesse ainda, né, sido declarado na terra, Cristo tinha de permanecer ali como intercessor para cuidar daquele nome. Então, quando eu estava lendo isso aqui, você preste bem atenção, que ele está dizendo, nós já lemos aqui, por sua presciência, ele os viu. Poderíamos entrar aqui, né, no livre-arbítrio, poderíamos entrar aqui também na vontade, né, na vontade, no livre-arbítrio, né, nesta vontade do homem, a qual nós falamos esses tempos atrás. Eu estava relembrando que nós falamos sobre voluntariedade, né? Então, só para encerrar aqui, eu não vou estender muito, esse primeiro culto aqui sobre a presciência, vocês vão sair daqui nesta noite, aqueles que estão acompanhando, saia na sua mente meditando nisto, né? Nesta presciência de Deus. Ele viu, saia com isso, ele viu. Ele viu. Por exemplo, irmãos, vamos dar um exemplo, né? Vamos meditar, tentar, né, assim, aprofundar nisso através da revelação do Espírito. Paulo em Romanos citou isto, né, que há vasos de honra e vaso para desonra. Esses vasos de honra, irmãos, e vaso para desonra, nós entendemos que dentro do programa de Deus, do plano de Deus, né, tem aqueles que ele citou como Faraó, como outros, né, que foram. Judas disse lá, eu estava lendo ontem isto, no livro de Judas, deixa eu só encontrar aqui o livro de Judas, verso 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem de solução à graça de Deus. Então, tem homens que estavam escritos para esse mesmo juízo. Para esse mesmo juízo. Mas, irmãos, dentro do plano de Deus, ele cita na mensagem, né, que nós estudamos sobre o livro da vida do Cordeiro, através da sua presciência, ele nos elegeu, nos predestinou,
como cantamos o hino, né? Tem um hino que nós cantamos. Como é que é? É um corinho. Deixa eu ler um corinho que vai assim, ó. Deus me predestinou. Você lembra desse corinho em espanhol? Lembra, irmã Jalma? Como é que é aquele corinho que nós... eu lembrei aqui do pastor lá da Argentina, cantava muito esse hino. Deus nos predestinou antes do princípio, antes de criar a terra, antes de criar o mar, antes de criar o céu. Deus nos predestinou. Mas como que Ele nos predestinou? Através da sua presciência. Amém. E o que é a presciência? A presciência é o conhecimento antes. Mas esse conhecimento, a chave disso está que ele é infinito. E ele viu quem o amaria e quem não amaria. Quem iria rejeitar? Então, ele colocou, irmãos, na terra. Aí nós vamos depois entrar em Jacó e em Esaú. Por isso que eu estou colocando essa palavra presciência bem devagar, porque nós vamos entrar. Porque antes que Jacó e Esaú nascessem, Paulo disse que para que a eleição... Qual que é essa escritura? Permanecesse firme. Vamos citar essa escritura, porque nós vamos entrar em Jacó, em Esaú depois, mas eu quero que vocês tomem isto nesta noite. Esta presciência de Deus. Nós vamos entrar nisso depois, aprofundando nisso, ele viu. Eu coloquei assim, por sua presciência, ele viu. Estava aqui com essa escritura de Romanos, né? Romanos 9, verso... pode ser o verso 9, onde ele começa a falar sobre isso. Romanos 9. Abra sua Bíblia em Romanos 9. Olha só. A partir, né, nós estamos ali do verso Romanos 9, verso 11... Mas vamos ver o versículo... ele disse aqui, no verso 1, né? Ele disse, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho, a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Está falando de uma dor, né? E uma tristeza, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças. Olha só, falando lá dos... Gostei disso aqui, que aqui falando dos israelitas, né, dos 144 mil, né, que são a adoção de filhos, e a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas. Está falando de quem? De Israel. Amém? Israel é uma nação. Amém? Então ele está dizendo, olha, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, eles. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são, nem todos que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas ele disse, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa. Qual que é a palavra da promessa? Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Essa é a palavra da promessa. Amém? Ela vai ter um filho. Essa é a palavra da promessa. E Paulo usa essa mesma expressão, dizendo que nós, irmãos, temos uma promessa de recebermos também
o batismo do Espírito Santo nessa era que estamos vivendo aqui. Amém? Sermos selados pelo Espírito Santo da promessa. Quanto lembram dessa expressão, né? Então, e não somente esta, mas também Rebeca. Então ele cita Sara, Sara, e depois ele cita quem? Rebeca. Ele disse, e não somente esta quem? Sara, mas também quem? Rebeca. Quando concebeu de quem? De Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo o quê, irmãos? A eleição ficasse o quê? Firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Estas obras aqui tem que se entender. É como entender assim, irmãos. Os fariseus tinham obras? Os fariseus não tinham obras? Não é esse tipo de obras. Não é esse tipo. Por isso que diz, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi-lhe dito a ela, foi-lhe dito a ela o quê? O maior servirá ao menor. Como está escrito. O que está escrito? Amei a Jacó e odiei a Esaú. Por que ele disse isso? Por causa da sua presciência. Então, ele conhecia, através da sua presciência, Jacó. E conhecia quem? Esaú. Que diremos, pois? Aí você está aí, mas então isso, que diremos, pois? Que há injustiça na parte de Deus? O que Paulo disse? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura, a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, então, compadecer-se de quem quer, endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Se você olhar lá na mensagem, eles podem colocar para mim, quem dizer ser este, parágrafo 89. Mas olha o que ele continua dizendo. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E quereis dizer, e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Por isso que eu disse Judas. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de quem dá? Nos vasos de misericórdia. Que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amém. Não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Só que aí estamos falando sobre o quê, irmãos? Sobre operar a nossa salvação.
Você vai ver, irmãos, dentro dessa meditação, o profeta cita isso na mensagem que eu disse, quem dizer ser este, né? Parágrafo 89. Estão vendo, ele disse, que sempre tem sido assim, então isto nos deixa predisposto a crer que Deus projetou as pessoas para serem desse jeito. Ora, ele fará seu inimigo louvá-lo? Romanos capítulo 8 disse, ó homem tolo, pode o barro dizer ao oleiro, por quê? Por que fazes-me assim? Não tem ele poder para fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E se ele não tivesse feito à noite? Você nunca apreciaria a luz do sol. E se tudo o que fosse a luz do sol, você não saberia como apreciá-la? E se não tivesse havido enfermidade, você nunca saberia como apreciar a boa saúde. Se não houvesse más pessoas, nenhuma má mulher, uma boa mulher não seria honrada. Está vendo? Honra não pertenceria a ela, porque é simplesmente tudo desse modo. É simplesmente uma coisa comum, mas é a lei do contraste. Deus faz isso deste modo. Um para ser tão desonroso, para mostrar um honroso. Um para ser tão errado. Isso mostra, se não fosse, essa seria a coisa certa. Então ele fala um dólar falso, um dólar verdadeiro. Ele disse, não pode haver pecado sem que haja justiça. Não pode haver, porque justiça é a coisa certa. O pecado é a perversão da injustiça. Em outras palavras, uma verdade é uma verdade. Uma mentira não pode ser uma mentira sem que haja uma verdade primeiro. Para perverter aquela verdade é uma mentira. Assim, todo pecado não é nada senão justiça pervertida. Portanto, há um sistema no mundo. Agora, nós começamos a ouvir isso e ver, irmãos, o plano de Deus em tudo isso. Vocês estão entendendo? A graça, a misericórdia, né? Os atributos de Deus, a vontade de Deus, a vontade perfeita, a vontade permissiva. E dentro de tudo isso, dessa presciência de Deus, conhecendo, predestinando, porque tem uma escritura que diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Então você vai começar a ver, nesta noite, você vai começar a operar a sua salvação através de algo. Deus dando para nós também a sua presciência. Vocês entenderam, não? Relembrando as verdades ouvidas.